Art Katz, no seu livro Verdadeira Comunhão, bem no comecinho ele falou assim: as potestades do ar dominam a alma dos seres humanos, fazendo com que sua atenção se volte para as coisas terrenas e cegando-os para aquilo que é eterno. Parece que nos nossos dias as potestades do ar nem são necessárias para nos roubar daquilo que é eterno. Isso daqui é o suficiente. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre abrir espaço para Deus. Abrir espaço para Deus aonde? Nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas rotinas. Êxodo capítulo 25, a partir do verso 21, diz assim: colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que te dei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Nessa passagem aqui, quando o templo, a tenda, o tabernáculo de Moisés está sendo inaugurado, Deus dá uma instrução muito clara a Moisés. Moisés, na arca, o lugar onde a presença vai habitar na terra, você precisa deixar um espaço vazio entre os querubins. E é nesse espaço vazio que eu vou descer e eu vou instruir o povo, o meu povo, o povo de Israel, sobre como eles devem proceder, como eles devem andar. Isso também acontece em dois outros momentos da Bíblia. Lá em Êxodo também, no capítulo 40, quando finalmente tem a inauguração da tenda, do tabernáculo, a presença de Deus cai de tal forma que nem mesmo os sacerdotes, nem mesmo Moisés podia entrar na tenda, porque quando o povo de Israel abriu um espaço para Deus na terra, a presença veio. Isso também acontece lá em 1 Reis, quando Salomão finalmente inaugura o templo. Quando o templo está pronto, a presença de Deus também cai, e a Bíblia faz questão de dizer que nenhum daqueles homens podiam ficar de pé diante da presença de Deus. Então, o que essas três passagens nos mostram? Essas três passagens nos mostram que quando o ser humano ele abre um espaço para Deus, ele abre um espaço de honra, ele convida o Senhor para um espaço vazio, o Senhor vem e desce com a sua presença. E meus amigos, qual é esse lugar nos nossos dias? Qual é esse lugar que eu preciso abrir para Deus nos nossos dias? O lugar que nós precisamos abrir para Deus é o nosso coração. E sabe de uma coisa? A boa notícia do Evangelho, meus amigos, é que essa presença que os homens não conseguiam ficar de pé, lá em Êxodo 40 e lá em 1 Reis capítulo 8, os homens não conseguiam ficar de pé diante da presença. Essa mesma presença, ela habita nos nossos corações hoje. Nós podemos ter relacionamento com essa presença. Mas sabe de uma coisa, meus amigos, como eu comecei falando nesse vídeo, parece que as outras coisas ao nosso redor, como eu falei, o nosso smartphone, o nosso celular ou qualquer outra distração dos nossos dias, parece que essas coisas são mais prazerosas do que a própria presença. Então, é como se nós tivéssemos que colocar a presença de Deus junto de um amontoado de outras coisas. Ou como se a presença de Deus ela tivesse que duelar contra os nossos outros amores em busca de um espaço no nosso coração. Só que, meus amigos, Deus ele não divide o espaço no nosso coração. Ou o espaço é dele ou não é. Sabe, amigos, é como se Deus ele tivesse nos oferecendo o maior prazer, a maior alegria que um homem pode ter na vida, que é a presença dele, que é a comunhão com Deus. Só que é como se todas as caixas, todos os nossos lugares reservados para os nossos prazeres, para as nossas alegrias, elas já tivessem preenchidas. E seja pelas distrações, pelos amores daqui dessa terra, mas o fato é que Deus ele tem o maior prazer que um homem pode sentir pronto para nos oferecer. Mas
nós estamos já com as nossas fontes, as nossas caixas de prazer já preenchidas. É como se Deus tivesse que se encaixar num amontoado de coisas no nosso coração, quando na realidade nós deveríamos fazer como o povo de Israel fez lá atrás. Nós deveríamos abrir um espaço para Deus. E quando eu estava pensando no roteiro para esse vídeo, eu me lembrei lá da minha infância, da época que eu tinha um porta-CDs. Talvez se você foi aí do começo dos anos 2000, final dos anos 90, também você deve ter tido um desses. Mas eu tinha um porta-CD com a foto do GOAT, Cristiano Ronaldo, na frente. E, mano, naquele porta-CD tava todos os meus filmes, tava todos os meus desenhos. E aquele objeto era um objeto precioso para mim, porque era como se toda a minha fonte de entretenimento tivesse ali naquele lugar. Então, eu valorizava demais aquele objeto, eu tomava cuidado demais com ele, porque todo o meu entretenimento está ali naquele lugar. E como é que funciona hoje? Hoje nós temos os streamings, a Netflix, HBO, e nós temos dezenas de filmes a um clique de distância. Só que, pensa aí, na sua casa, o que é que acontece? Você gasta mais tempo no menu do que assistindo o filme em si. Parece que o amontoado de opções nos impede de realmente desfrutar, de sentar no sofá e assistir um bom filme. É como se o amontoado de coisas nos distraísse da real experiência que é assistir um filme. Meus amigos, e nas nossas vidas com Deus tem funcionado da mesma forma. Nós precisamos ter o Senhor como a nossa fonte de prazer inesgotável. E essa fonte não existe rival, meus amigos. Não existe outras opções, é a nossa fonte de prazer. Mas, na realidade, nós temos tido várias fontes de prazer. E o que é que acontece? Nós ficamos lá no menu infinito. E nós nunca temos prazer com nada. Porque nós gastamos mais tempo no menu do que realmente desfrutando o prazer que Deus tem para nos oferecer. E, meus amigos, qual é a real problemática dos nossos dias? Os nossos afetos, eles estão desequilibrados. Nós temos muitos amores e, ao mesmo tempo, nenhum amor verdadeiro. É como se fosse várias vozes falando ao mesmo tempo na nossa cabeça, e a gente nem sabe qual é a voz verdadeira, qual é a voz que nós devemos seguir. É por isso que muitas vezes nós ouvimos a nós mesmos, nós ouvimos a nossa alma, o nosso interior, e a gente diz, Deus falou comigo. Sendo que a gente só está confundindo a voz de Deus com os outros estímulos, com os outros barulhos que tem ao nosso redor. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro exatamente da passagem do pequeno Samuel, que está lá em 1 Samuel capítulo 3. Samuel, ele estava sendo criado no templo, junto com o sacerdote Eli. E a palavra faz questão de dizer, as visões eram raras, Deus falava pouco naquele tempo. Mas Samuel, ainda jovem, dormindo ao lado da arca, dormindo ao lado da presença de Deus, ele ouve uma voz falando com ele, Samuel. E Samuel 3 vezes vai procurar o sacerdote Eli. Por quê? Porque Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Só que, meus amigos, eu tenho certeza absoluta, e a palavra está aí para nos provar aqui. Depois que Samuel entendeu que aquela voz que ele ouviu era a voz de Deus, ele nunca mais confundiu a voz de Deus com nenhuma outra voz, seja a de Eli ou a de qualquer outra pessoa. Então, Juninho, você está falando aí sobre essa problemática dos nossos dias. Eu realmente estou assim, os meus afetos estão desequilibrados, os meus prazeres estão desordenados. Então, qual é a solução? Como é que a gente resolve essa parada? Meus amigos, Samuel, ele já deu a dica, ele já deu o caminho. Como é que a gente ordena os nossos prazeres? Como é que a gente ordena as vozes ao nosso redor? Quando a gente
para ouvir a verdadeira voz do Senhor. Quando a gente para, quando a gente remove as distrações e a gente ouve e a gente conhece, a gente tem relacionamento com Deus. É isso que está escrito lá no capítulo 12 do livro de Hebreus, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, meus amigos, o que esse texto está falando? Quando a gente se livra das distrações, quando a gente se livra do pecado que nos assedia, que nos impede de ver Deus, qual é o próximo passo? Fixe os seus olhos em Jesus e corra a corrida em direção à presença dele com perseverança. Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. É uma reflexão a respeito desses nossos dias, e eu quero trazer mais vídeos assim, falando sobre esse assunto, sobre os nossos afetos que estão desordenados, falando sobre os nossos prazeres que estão desordenados. Quem sabe, talvez isso vire uma série aqui no canal, não sei. Mas enfim, meus amigos, esse é um pouquinho do que eu tenho pensado esses dias, isso é um pouquinho do que eu tenho compreendido no Senhor através da leitura da palavra, da vida em comunidade, e eu tenho entendido isso, que, meus amigos, os nossos afetos, eles estão desordenados, sabe? É por isso que nós gastamos tanto tempo olhando para telas, porque essas coisas, essas distrações têm o nosso coração, têm o nosso amor. Então, nós precisamos nos arrepender desses caminhos. E assim como o escritor de Hebreus falou, fixar os olhos em Jesus. Então, meus irmãos, eu espero que isso tenha abençoado você. Eu quero trazer vlogs, quero trazer vídeos de resenha, só que eu também quero trazer alguns vídeos assim. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Deixa um comentário aqui embaixo, algo que você pensou vendo esse vídeo, algo que você queira acrescentar no que eu falei. É sempre muito bem-vindo, eu vou estar lendo todos os comentários. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí, manda para o grupo da sua igreja. E enfim, é nóis, meus amigos, tamo junto.